Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Venho aqui para agradecer o carinho de vocês, dos meus seguidores, é, abraçar vocês de todo o meu coração. Muito obrigado. Espero que quem puder se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, dê o seu joinha lá para mim, no meu canal crescer. Então, eu venho aqui mais uma vez para me falar dessa política que está acontecendo aí. Estava uma coisa tão horrível. Eu não vejo nenhum candidato falando em proposta de governo, proposta do que vai fazer pelo povo. Eu não vejo nem no Congresso, nem na Câmara, nem os candidatos falando de proposta. Só vejo proposta do Lula, de falando de fazer isso, fazer aquilo. Mas mesmo o Lula, o preço da gasolina está muito caro, só a única coisa, né? O preço da gasolina que está muito caro. O resto barateou muito mesmo. Graças a Deus eu saí da fila do osso, que aqui em Cuiabá a gente ficava na fila do osso, era uma fila enorme. É, quando você conseguia pegar um pouquinho de um pacotinho daquele de osso que uma mulher do, do açougue dava, partia enchia um monte de sacolinha dessas de mercado de osso e dava pra gente. Aí a fila sumia de um lado, de outro, mas era gente pegando osso, porque não tinha dinheiro para comprar nem ovo, porque no tempo do Bolsonaro não dava para comer nem ovo, parece que era tudo caro demais. Um litro de leite e um litro de gasolina estava no mesmo preço. Sendo que o leite é para sustento, então o leite tinha que ser mais barato. Foi um período muito difícil, sem aumento de salário. Eles só aumentaram, o que eles aumentaram para eles, para o pessoal que estava lá contra o Brasil, junto com eles, por causa que o Bolsonaro, ele governou contra o Brasil, contra os brasileiros, contra o Brasil. Se ele voltar um dia, que Deus ajuda que ele nunca volta, é perigoso que tá pondo o filho dele lá, eu estou vendo gente lá elogiando o filho dele, até professores elogiando o filho dele, sendo que o filho dele, eu vou mostrar nos meus filhos, não gosta de professores, não gosta de ensino, não gosta de educação. Eles não gostam. O Bolsonaro falou, pobre só tem duas serventias. A primeira, votar. Título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso. Ele queria privatizar todas as universidades federais e pôr um monte de lei nojenta aqui no Brasil. E agora fica esse monte de bobo, de idiota que finge ser evangélico e fica lá orando lá. Vocês acham que Jesus ia querer aquilo que o Bolsonaro fala que o que pobre merece? Você acha que Jesus ia falar que quem ficou no pau de arara era, era certo? Que ele é a favor da tortura? Depois ele foi contra as pessoas pobres tomar vacina. Ele queria imunidade por rebanho, para todo mundo ficar junto, trabalhando para o país, não parar para trabalhar o tempo todo. Que quem tivesse de pegar, pegasse logo e morresse. Que quem salvasse ficava vivo para trabalhar. Ele não queria que ninguém fizesse aquele repouso para ficar em casa por causa da Covid. Ele é uma pessoa muito ruim, ele está na cadeia, não está pagando nem a metade do que ele deve para a sociedade, por causa que ele é muito ruim, ele é uma pessoa sem empatia, ele só gosta dos filhos dele. E lá na Papuda, onde ele está, Papudinha, tá uma mansão. Quantas pessoas queriam ter uma casa daquela, um quarto daquele que ele está? Até eu queria, por causa que eu não tenho, mas eu queria. A cama bacana, ar-condicionado, geladeira, vai pôr TV, quer. Os outros presos, pobre, preto e pobre, não tem nada disso. Fica jogado lá no meio de 20, 25, 30 homens na mesma cadeia, no mesmo quarto.
amontoado um em cima do outro, que não tem jeito nem de dormir, só porque é pobre. E ele está lá na maior mordomia, devendo para a sociedade muito mais do que o Alexandre de Moraes deu. Eu quero parabenizar, para aproveitar se alguém ver meu vídeo, que compartilhe para chegar a Alexandre de Moraes, o grande homem que eu admiro de todo o meu coração. Admiro e agradeço pelo que ele fez pelo nosso país. Ele, ele pôs para cima da Constituição, pôs para cima e venceu esses terroristas. O pessoal de Bolsonaro é uma facção criminosa, uma associação criminosa. Então, as pessoas que estão a favor, também faz parte dessa associação criminosa. Os bolsonaristas que foram presos no dia 8 de janeiro, o Bolsonaro nunca importou com eles, não falava nada sobre eles. Vieram falar sobre eles depois que começaram a condenar o Bolsonaro, começaram a chamar ele lá para depor, para acusar ele. Ele começou a lembrar das pessoas que estavam presos lá por causa dele. E ele ainda chamou um bando de... Eu não sei lá, usar o nome mais que ele falou lá, por Alexandre de Moraes, falou maluco. Aquele foi um bando de maluco que entrou aí. Quer dizer que não tinha nada a ver com ele. E aquele bando de maluco entrou lá e disse que para fazer oração. E pelo que eu saiba, a oração é feita dentro da igreja. Não é feita também para pregar política e nem para pregar ódio. A oração é para pregar para aliviamento da alma, amor, cristandade, fraternidade, o que Jesus ensinou, amar o próximo. E Bolsonaro nunca amou ninguém. Quando estava morrendo da Covid, ele remedou as pessoas tomando fôlego, morrendo sem fôlego. Eu perdi um irmão assim. E ele é um cara sem sentimentos nenhum. Agora, um porte atlético, de atleta, o cara que não sentia nada, se pegasse gripe, era uma gripezinha, resfriadozinho. Agora ele chora todo dia, os filhos, o Bolsonaro chora, os filhos choram, a Michelle chora, virou um chororô. Essa família está dando ódio, tá? Eu estou com nojo dessa família. Uma família de gente que não vale nada. Como é que tem gente ainda seguindo essas pessoas? As pessoas não valem nada. Pessoas que não têm coragem de erguer a cabeça, vai lá, prova que não deve nada, prova que o Alexandre de Moraes está inventando. Vai lá, pega, prova, dá os advogados e entra com o processo. Prova que é inocente, para de chorar. Que homem chorão é esse? Quem é que quer um presidente desse que vive chorando? Um homem que não tem saúde? Depois que foi preso, o homem ficou doente. Antes ele andava de jet ski, de moto, para tudo quanto era canto, a maior farra do mundo. Depois que foi lá para a cadeia, nem a cadeia que ele foi para a mansão, foi para uma suíte. Tá lá chorando o tempo todo, doente o tempo todo. O homem ficou doente demais da conta. O pior é que a doença dele não passa daquilo, nem fica pior, nem fica melhor. É só aquela doencinha lá que ele inventa lá, que não tem jeito de inventar uma pior. Aí ele fica lá. Se Deus existisse de verdade, já tinha dado uma doença bem forte para ele ver o que é ficar doente. Para poder sentir o que é ser doente. Não ficar mentindo para poder incentivar os outros. O Malafaia fica berrando na internet, lá parecendo um doido. Aquele homem não tem nada de evangélico, aquele é um falso Cristo, um falso profeta. Já eu faço Cristo, mas faz um falso profeta que fica enganando as cabeças das pessoas, mentindo, gritando ódio, pregando ódio. Ele não fala quase mais em Jesus. Ele usa o nome de Jesus para quando ele quer pregar coisa para ele e para o Bolsonaro. Ele virou um idólatra que vive idolatrando o Bolsonaro, esqueceu de Jesus. Cria vergonha na cara, vê se enxerga, seja inteligente, para de burrice, deixa essa desgraça morrer na cadeia. Se fosse na cadeia mesmo, mas ele está numa suíte, deixa ele lá. Essa família devia tudo ficar lá também, junto com ele, que nenhum vale nada, nenhum deles.